Agora sim, são 7h45, dia 19/3/2021. Segunda parte da aula, da primeira aula do ano, do estágio supervisionado simulado de processo penal. No caso de hoje, nós já fizemos uma análise no primeiro momento da aula sobre o funcionamento básico do estágio, sem demonstrar a ementa, que vai ser posta posteriormente. E agora, se tratando do caso de hoje, só para ver aqui, está apresentando, tudo certinho. O caso de hoje, como foi disponibilizado para vocês, para a turma inteira no mural, salvo engano, então a tela inteira está sendo apresentada. No mural do grupo deveria ter sido disponibilizado o caso da atividade 1, que vai ser a procuração, e o pedido de abertura de inquérito e oferecimento de queixa. Tá? Essa folha de rosto ela vai ser será utilizada no decorrer do ano, e algo que eu peço para que vocês somente se atentem, tá? Com relação ao nome da atividade e a numeração, e, por favor, com relação ao nome do seu nome completo e o nome do professor. Essas orientações elas são muito importantes, porque, a priori, nós vamos ter somente um grupo, aqui no caso, estágio supervisionado, para unir todos os professores. Então, iniciou a aula, né, ou então você vai buscar alguma informação com relação aos professores, vem aqui na parte de atividades, no topo, e aqui no canto esquerdo, dentro dos tópicos divididos, tópico de turma de sexta-noite, 2 turmas de sexta-noite, uma do professor Anderson e outra comigo, e na parte também do professor Anderson. Então, tem aqui a turma da noite, a primeira, que é com relação à minha pessoa. Então, aqui dentro deste tópico ficarão as atividades, tá? Dentro de cada atividade será entregue as peças que serão lavradas até o final do ano. Tá? No caso de hoje, eu vou fazer uma situação diferenciada. Tá? Eu vou fazer a análise do caso, fazer uma leitura básica dele, explicar algumas pontuações e depois ir para a parte jurídica. Tá? Porque para mim não faz muito sentido eu explicar o jurídico e depois ir para o caso, sem ter a pessoa ter o tino do que precisa se atentar ou não. Tá? Então, em se tratando do caso, então, eu selecionei ele aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a tela aí, né? Por mais que esteja trocado de navegador, certo? Fale com o áudio aí, por gentileza. Consegue visualizar a tela aqui? Sim, professor. Sim. Fechou. Tá. Então, aqui, já de início, só o cabeçalho para indicar que seria direcionado para vocês. Essa é a nossa prática de processo penal, quinta série. Essa é a nossa peça profissional. O caso de hoje, ele é um pouco inusitado, né? E ele vai trazer a seguinte situação. Primeiro, assim como foi pontuado nas disciplinas anteriores, tá? Vai ter uma data de entrega, e aqui, por nós estarmos iniciando hoje, dia 19, né? Ele vai ser o mesmo caso para essa semana e para a próxima semana, tá? Então, no dia de hoje, nós vamos tratar da procuração e da primeira peça, tá? Por quê? O caso de hoje, ele vai ser uma situação de que quem vai iniciar a persecução penal vai ser o particular e não o Ministério Público, tá? Então, o prazo para entregar vai ser aqui no dia 5 de abril de 2021 e o caso traz da seguinte forma. Caso, em data de 20 de agosto de 2019, no jantar de comemoração ao mês dos advogados, no Palácio de Cristal, na cidade de Paranavaí, a moça Michele Osbama da Silva, no caso tida como vítima aqui, foi chamada para dançar pela pessoa de Dona Duck, tá? É o infrator. Sendo que, diante de tal dança, os dois começaram a namorar. Passado algum tempo de namoro, o casal resolveu marcar a data do casamento, que ocorreu em 28 de dezembro de 2019. Certo? Ocorreu que, na festa do seu casamento, e aqui vem uma parte importante, a festa de casamento não tem tanta pertinência para o direito penal. O direito penal ele vai se importar a partir do momento que surge algo que falha no sistema. Ou seja, se o direito penal é a última ratio, então teve alguma coisa em outro âmbito do direito que tem importância. No caso, a assinatura dos documentos e juras. Tá? Então, aqui, após a assinatura dos documentos e juras, Michele Osbama da Silva descobriu, através de sua sogra Ludila Duck, que também será tida como testemunha, que o Donald Duck, o infrator aqui em cima, tá? Já havia cumprido pena pelo crime de estupro de vulnerável
tendo em vista que tinha abusado da sua irmã, Lucimere Duque, tá? Que também vai ser tido como testemunha. Diante de tal descoberta, Michelle Obama da Silva não quis mais continuar casada com Donald Duck, tendo ingressada com uma ação judicial de anulação de casamento, sendo que tal ação foi julgada procedente, na verdade o pedido é julgado procedente, né? E transitou em julgado no dia 2 de março de 2021. Daí é feita uma anotação aqui extremamente pertinente de que o início desse nosso prazo decadencial, veja-se, só existe prazo decadencial numa ação penal pública, porque só o Estado pode punir, tá? Porque só o Estado pode punir, né? Mas a iniciativa ela vai ser privada. Ou seja, o prazo decadencial no crime tipificado no artigo 236 do Código Penal. Este, no caso, o prazo decadencial, somente se inicia com o trânsito em julgado da sentença. Tá? Isso aqui é o trecho do parágrafo único do artigo 236 do Código Penal, que anulou o casamento na esfera civil. Na sequência, o que o professor indicou? No caso, nós vamos ter aqui que no dia 3/3 de 2021, tá? Isso aqui para fins de instalação de inquérito e não parar no mero PECIP, tá? Então vamos ter aqui duas situações que nós vamos mencionar na mesma peça, para que seja instaurado o inquérito policial, para superar a questão dos 4 anos, tá? Donald Duck, no dia 3/3, ou seja, 2021, um dia depois de transitar em julgado, tá? Ao saber do resultado da sentença que anulou o casamento, falou para o senhor Mark Moss, eu não sei se essa é a forma correta de ler, né? Que Michelle havia lhe roubado um carro com a separação. Assim, Michelle Obama da Silva lhe procurou em seu escritório no dia 18 de março de 2021, ontem, onde relatou seu problema, pedindo que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis para a punição penal de Donald Duck, bem como para o ressarcimento dos danos sofridos, pois gastou R$120 mil em seu casamento, decoração, buffet e vestido de noiva. Objetivo: na condição de advogado, você foi procurado pela Michelle, promova as medidas legais cabíveis ao caso. Então, quais são as pontuações que nós temos aqui? Tá? No caso, a Michelle veio te procurar para tomar as medidas cabíveis. Quais são as medidas cabíveis? Primeiro, ela quer o ressarcimento dos danos sofridos. Segundo, o sujeito disse que ela roubou um carro com a separação. Tá? Aí aqui nós vamos tomar essa fala do Donald Duck, no caso, como se fosse o delito de calúnia. Tá? Ele imputou um crime, a autoria de um crime para Michelle Obama, sabendo da sua inocência. Tá? Então aqui nós vamos tomar um crime de calúnia e, junto com isso, o apontamento do artigo 236, do crime tipificado no artigo 236 do Código Penal. Eu separei aqui no próprio Código Penal, tá? Algumas pontuações relativas ao caso. Então aqui, Código de Processo Penal. Dentro do Código Penal, em se tratando do caso em análise do sujeito que... Deixa eu colocar meu rosto, porque eu não consigo falar sem me ver. Em se tratando do caso que nós temos ali, temos que ela conheceu ele num determinado baile, pouco tempo depois, sei lá, 10 meses depois. Veja, houve um determinado tempo razoável. Utilizem isso como argumento, tá? Não é somente dizer que ela conheceu ele simplesmente e de qualquer forma ali dizer que foi enganada, tá? Ela passou um tempo razoável com ele e o crime que foi indicado por ela, ele vai ser apontado dentro do artigo 236 como um erro essencial. Qual que é a grande questão que nós temos ali? O caso está apontando para nós o artigo 236 do Código Penal, a conduta tipificada, mas naquele caso que nós temos ali, algo que já tem que chamar a atenção, é que, e esse caso ele foi bem elaborado nesse aspecto, tá? Todos os aspectos, mas esse é um aspecto que me chamou mais a atenção, é porque, neste caso do artigo 236, ele está falando contrair casamento. Esse casamento que ele está me dizendo aqui seria o matrimônio, por evidente.
Por que estamos dizendo isso aqui? Porque lá no caso, tá, o que ele está dizendo é que após a assinatura dos documentos, veja, essa assinatura dos documentos é esse o matrimônio e as juras aqui, é isso aqui que o Código Penal, vai se importar. Por quê? Porque se eu tenho se foi contraído o matrimônio, o casamento, no caso, envolvendo uma situação de um erro essencial, que eu vou fazer uma análise específica, a problemática é quais são os efeitos que o matrimônio gera quais são os efeitos jurídicos que isso gera para uma pessoa, tanto a nível patrimonial, quanto a nível de você ter filhos e gerar efeitos para esses filhos, e principalmente a convivência no núcleo familiar. Então, é isso que o direito penal se importa. Por quê? Se eu estou realizando o matrimônio e eu estou assinando documentos, esqueça a festa, tá? A festa, ela vai ter importância para fim de ressarcimento, tá? Então, eu estou analisando o matrimônio. O que o matrimônio importa para mim neste caso? Ele vai importar. Pode gerar problemática lá adiante, então pode, por exemplo, ter efeitos de herança, a questão também de se eu vou realizar um matrimônio e vai ser uma comunhão parcial, comunhão total de bens, que efeitos isso vai gerar? Portanto, isso acaba ultrapassando a esfera civil e alguém foi induzido em erro. Qual que é a importância disso? O matrimônio, neste caso, ele é um ato jurídico. E se nós temos um ato jurídico, lá vindo da escada pontiana, que vocês viram lá no primeiro ano, nós temos o plano da existência, plano da validade e plano da eficácia, tá? Todas as vezes nós vamos olhar algum ato jurídico, nós temos que saber se esse ato ele é existente, se ele é válido e se ele é eficaz. Neste caso, em específico, ela está entrando com uma ação para anular o casamento. Logo, nós presumimos que houve o casamento, mas quando nós falamos de validade, ele tem uma vinculação muito específica com relação à intenção da pessoa. É por isso que os argumentos que vocês vão utilizar nessa peça são extremamente importantes, para demonstrar que, primeiro, ela realmente estava em erro, ela não tinha qualquer tipo de ignorância, eu fingi que não sabia, eu poderia ter uma noção. Não, ela realmente foi enganada e era uma situação que realmente todo mundo esconde. Veja-se, portanto, que fazendo essa análise no Código Penal do que seria casamento, tá, e o que seria erro essencial, olha a dicção do artigo. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente. Ou, então veja, uma situação aqui que pode acrescentar ou não, ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Por que tem ocultando impedimento que não seja casamento? Porque se for um casamento anterior, nós vamos acabar recaindo para o crime de bigamia. E é por isso que ele diz que não seja casamento anterior. Então, veja-se, essa questão desse impedimento, onde que eu vou encontrar o que é impedimento? Onde que eu vou encontrar o que é erro essencial? Neste caso do artigo 236, nós temos o diálogo das fontes. Ou seja, eu preciso recorrer ao âmbito do direito que possa dizer o que é erro essencial e o que é esse impedimento ao casamento. Logo, nós vamos lá para o Código Civil. Eu deixei a aba separada aqui em cima, Lei 10.406. E, em se tratando do Código Civil, eu vou lá no capítulo relativo ao casamento, no caso, a invalidade do casamento. Veja-se que essa minha invalidade, eu já estou falando de um dos planos no caso dos planos desse meu ato jurídico. O plano de existência foi ultrapassado e o plano da validade. Veja-se que, se eu estou falando da validade, existe uma determinada forma, existe uma determinada vontade. E daí, quando eu falo em invalidade do meu casamento, que é o que nós temos, veja-se que nós podemos falar se a invalidade ela pode decorrer de alguma coisa ser nula de plano, ou seja, algo pode ser nulo ou anulável. Neste caso do nosso caso que nós estamos mencionando, nós temos que ele é anulável. Por quê? Porque eu preciso demonstrar o vício da minha vontade. Ou seja, que houve um erro, e esse erro não é dolo. Quer dizer, a Osbama, que foi enganada, a Michelle Osbama, ela não pode ter agido com dolo, porque é óbvio.
Porque se o Donald Duck, no caso, soubesse daquilo e a Michelle também, nós não teríamos um erro, nós teríamos uma simulação, tá? Então, veja-se, neste caso, vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558. Então, veja-se aqui, nós temos vários casos aqui, ó, do artigo 1550, nós temos que ele tem que anular, ou seja, precisa de uma ação para anular o casamento. Diferente se fosse uma situação de casamento nulo. O nulo não se convalida. E o porquê que eu estou dizendo que o nulo não se convalida? Se eu tenho uma determinada que ela é nula de plano desde o início, que são algumas situações, eu não consigo criar nenhum ato que vincule depois. Por que eu estou mencionando isso? Porque todo e qualquer ato que eu vou dizer que ele é anulável, no caso do casamento da Michelle é uma das hipóteses, tá? Há situações que convalidam aquilo. Além disso, se ele é anulável, ele tem um prazo para entrar com essa alinhação. Então, neste caso, a forma como está descrita no caso de hoje, ela já afasta para não ter qualquer problema para a elaboração da peça de hoje. Ou seja, lá no caso do artigo 10 do Código Civil, e nós vamos aqui que ele é anulável, logo vai precisar de uma ação, é um vício de vontade, eu já estou antecipando aqui a bem da verdade, tá? E veja-se, seguindo lá no artigo 1556, que é uma das situações, ele traz a seguinte hipótese. O casamento, que é o caso de hoje, tá? Ele pode ser anulado por vício da vontade, que é uma das hipóteses de hoje. Então, o casamento pode ser anulado por vício da vontade se houve por parte de um dos nubentes. Por que por parte de um? Porque se for dos dois, é simulação. Aí não tem que se falar em anulação ou nulo. Aí os dois seriam responsabilizados. No caso aqui, que é o da Michelle, veja, ao consentir em erro essencial quanto à pessoa do outro. Então, o artigo 1556, ele traz uma hipótese dizendo o vício da vontade e menciona que o vício da vontade, aqui no caso, está relacionado ao erro essencial. Note-se que, por enquanto, isso não subsidia o que a gente precisa trazer lá do Código Penal. Mas o artigo seguinte, então, veja, a fundamentação que nós vamos utilizar, nós vamos falar, tá? Que ela vai estar relacionada ao Código Civil, artigo 1550, tá? No inciso 3, que é um dos vícios, que fala, o artigo 1550, inciso 3, menciona que o casamento pode ser anulado em razão de um vício da vontade. Esse vício da vontade, nos termos do artigo 1556, ele faz uma referência de que ele pode acontecer quando um dos nubentes incorre em erro essencial. O mesmo código, tá? Ele diz já no artigo seguinte, no dispositivo seguinte, 1557, que considera-se um erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Aí veja-se, traz várias hipóteses. Inciso 1. Parem, antes da gente analisar isso aqui, e notem que já vem aqui um texto em hiperlink, tá? E esse nosso texto em hiperlink, vocês vão notar o seguinte, nós vamos ter o inciso 3 e o inciso 4, que foi revogado. Esse inciso 3, que ele foi alterado, ele foi dado essa redação, notem que esse texto aqui, ó, esse diploma normativo 13146 de 2015, esse aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Ou seja, o que esse artigo trouxe para cá, e é isso que é importante notar, qual é a intenção do legislador, é de que a pessoa com deficiência não é a simples deficiência que pode anular qualquer tipo de casamento. Então, essa alteração aqui, ela demonstra a necessidade, ela demonstra o porquê que nós temos que realmente demonstrar como é o erro que nós vamos ter aqui, tá? Como esse erro ele vai estar existindo. Então, olha, erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, no que diz respeito à sua identidade, sua de quem? Do outro cônjuge que estava enganando. A sua honra e boa fama. Veja-se, quando ele fala a sua identidade, tá? O professor, como nós estamos falando aqui de direito civil, eu vou repassar para vocês o livro, a doutrina, o capítulo, né? Do Flávio Tartucci, do volume 5 dele, que é com relação à família. Porque quando o erro recai sobre a identidade do outro cônjuge que está enganando, né? Ele traz um exemplo de uma pessoa que seria transexual, estaria operado e não teria informado isso para o outro cônjuge. É uma informação que ele traz. Quando ele traz com relação à honra,
o Tartucci menciona que a honra subjetiva é o que a pessoa pensa a respeito dela mesma. No caso, quem está sendo enganado, o que vai acabar aferindo. Com relação à boa fama, é o que essa pessoa é vista pela sociedade. Ou seja, aqui ele é muito subjetivo. E o próprio Flávio Tartucci, ele menciona que isso aqui tem uma amplitude muito grande. Isso aqui ele é tão severo que ele traz o seguinte, ele acrescenta, tá, ao próprio dispositivo de lei. Sendo esse erro, que nós estamos mencionando, tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, veja, quando ele menciona esse insuportável, o próprio Flávio Tartucci menciona que, imagina, se o conhecimento tem que ser ulterior, porque se ele tinha conhecimento anterior, ele consentiu com aquilo ali e, portanto, não seria um vício de vontade, né? Então, dizer aqui que esse conhecimento ulterior, e ulterior ao quê? Ao casamento, torna insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, esse meu conhecimento ulterior, ele pode ser a qualquer momento? Não, ele não pode ser a qualquer momento, porque nós estamos falando aqui de uma hipótese, no nosso exemplo, anulável. Então, eu tenho que ajuizar uma ação para declarar, para reconhecer essa anulidade. Logo, qual é o prazo que nós vamos ter para ajuizar essa ação cível? Não é o nosso caso, mas na prática, se isso fosse acontecer, veja-se, aqui no artigo 1560, o prazo para ser intentada a ação de anulação de casamento, a contar da data da celebração, veja, ação para anular o casamento. A da peça de hoje, nós vamos ter em mente que essa ação já aconteceu e que já houve trânsito em julgado. Aí veja, ele traz os prazos e, no nosso caso, já vamos antecipar aqui, ele é de 3 anos, no caso do inciso 1 ao 5, que é o nosso, a contar da data da celebração. Ou seja, o caso da Michelle Obama, né, ela incorreu num erro essencial com relação ao outro cônjuge e que tornaria insuportável a vida em comum com relação ao cônjuge enganado. O que é importância? O que é importante saber aqui? Que esse inciso 2 e o inciso 1, eles estão intimamente relacionados. Então, aqui, a ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torna insuportável a vida conjugal. No caso de hoje, ele tem a vinculação do inciso 1 e do inciso 2. Quando ele menciona aqui ignorância de crime, tá? Veja-se que a situação de ser insuportável com ignorância, isso aqui é pacífico na doutrina e jurisprudência, e o próprio Flávio Tartucci, como vou mostrar para vocês posteriormente, ele menciona que não é necessário o trânsito em julgado da condenação criminal para iniciar a minha ação de anulação do casamento. Por quê? Porque a convivência se torna insuportável. Tá? Como a convivência se torna insuportável e o matrimônio não tem a única finalidade de fins patrimoniais, tá? Que também é o núcleo familiar, não é necessário o trânsito em julgado do crime para ajuizar essa ação. No caso de hoje, o que nós temos? Eles casaram, tá? No dia 2 de... casaram no dia 29 de dezembro de 2019, tá? E naquela noite, após as assinaturas, ela soube daquela situação, ou seja, a partir do momento que ela celebrou, como nós vimos no Código Civil ali, no 1557, ela teria um prazo de 3 anos. Mas, assim que ela fez isso, ela ajuizou uma ação que em 2021 estaria transitando em julgado, em 12 de março de 2021. Ou seja, ela ajuizou o prazo, está tudo certo, a ação está tudo ok. É por isso que nós vamos ignorar essa ação, tá? Mas termos ela como requisito de procedibilidade dessa nossa peça. Por quê? Porque o artigo 236 do Código Penal, agora sim, o artigo 236 do Código Penal menciona contrair casamento, induzindo em erro essencial. No caso dela, foi um erro essencial? Sim. Onde nós vemos isso? No Código Civil. O outro contraente, ou ocultando o impedimento, que não é o caso da situação do impedimento aqui. Veja-se, parágrafo único. A ação penal, que é o que nós temos interesse agora, depende de queixa, tá? Então, veja, neste caso, é uma ação penal pública de iniciativa privada. Então, do contraente enganado. E não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que,
por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, veja o que nós temos aqui, que essa nossa situação aqui, ó, nós vamos ter um prazo para você ajuizar essa ação, tá? Que prazo que é esse que nós vamos... Deixa eu pegar aqui. Que prazo que é esse que nós vamos ter para iniciar a nossa ação penal? Aqui nós estamos mencionando... deixar isso aqui. Aqui nós estamos mencionando que é uma ação penal pública de iniciativa privada? Sim, então nós estamos falando de um prazo decadencial. A grande questão é como depende do trânsito em julgado do direito civil, que nós estamos apontando aqui, esse prazo não começa a correr, senão depois desse trânsito em julgado no âmbito civil, que anular o casamento. Temos essa condição no caso de hoje? Sim, porque nós temos apontado aqui que no dia 3/3, no dia 2 de março, tá? No dia 2 de março, houve o trânsito julgado da decisão que julgou procedente o pedido. Qual o pedido? De anular o casamento por aquele motivo que ela apontou. Então, veja, a anulação do casamento, ela tem que ser por aquele motivo. De onde que eu estou tirando essa informação? Do próprio Código de Processo Penal, que vai dizer o seguinte: ação penal depende de queixa, tal, e não pode ser intentada a sentença que, olha só, por motivo de erro ou impedimento. Então, na peça que nós vamos colocar, no pedido, nós temos que afirmar que a anulação foi fundamentada em erro, aí vamos indicar lá o artigo 1556 do Código Civil, que anulou o casamento por esse motivo e já transitou em julgado. Por que isso aqui? Porque é o casamento anulado por este motivo que autoriza, aí sim, imputar esse crime a alguém, que alguém foi induzido em erro, tá? Veja-se, ele contraiu um casamento induzindo em erro essencial. Esse induzir em erro, que é uma das situações que eu só me preocupei com relação ao caso de hoje, não houve qualquer menção a essa indução em erro essencial, né? Houve uma omissão. De qualquer modo, a doutrina, e eu não vi nada na jurisprudência aí no contra, dizendo que omitir ou induzir poderia ser dito, tá? Porque a ocultação é com relação ao impedimento. Mas, evidentemente, que esse erro essencial aqui, se ele tivesse sido informado, seria muito provavelmente tido como motivo de repúdia da Michele com relação ao Donald. Então, nós vamos pontuar aqui que nós vamos ter a contração do casamento por esse erro, colocar este motivo e essa questão desse impedimento. Tá? Para a peça de hoje, este é o caso, tá? Esse é o caso que nós vamos ter aqui, então, que o artigo 236, ele está completamente, está realmente, a tipificação ela se tornou perfeita, tá? Existe aqui a condição de procedibilidade, porque transitou em julgado, a anulação do casamento se deu no prazo correto, tá? Houve o reconhecimento dessa nulidade, logo, esse ato jurídico, no caso, anulação do casamento, ele foi anulado, tá? Reconhecido pelo juízo. Além disso, no dia seguinte, nós temos aqui, ó, dia 3/3 de 2021, ele disse para esse senhor Mike Moss que ela teria roubado, logo nós vamos ter 2 delitos. Quais delitos aqui? O anterior, que já pode ser analisado, tá? Que é o artigo 236, e esse que vem na sequência, tá? Que vai estar aqui, ó, roubado um carro com aspiração, questão da calúnia. Qual é a pontuação que eu trago para vocês? Como ela veio conversar com você enquanto advogado, ela te trouxe uma primeira informação que só ela poderia trazer. Onde que eu tiro essa informação? Essa acusação que ela está fazendo, ela tem que levar que ela se sentiu naquele erro, porque aquilo exige o cognitivo, essa informação dela, ela levar aquilo ali, olha, eu fui induzido em erro. Então, a primeira situação, que é aquela do artigo 236 ali, ela é personalíssima. Somente ela e somente ela poderia apontar aquilo ali para você. O segundo caso, que é a questão da calúnia, aí já é diferenciado, tá? Então, veja, eu vou trazer aquela informação, eu preciso ter alguma demonstração. Primeira, o artigo 236, ele poderia já iniciar aquela ação ali, tá? Ele poderia ali ofertar ali um requerimento de instauração de termo circunstanciado, mas isso iria para o GCRIM.
Qual que é a grande questão? Houve outro delito junto ali? Sim. Qual delito? Calúnia. Então, como eu vou colocar os dois, a soma das penas ultrapassa o mínimo de 4 anos, então nós vamos pedir para instaurar um inquérito policial. E por isso, aí vai para o juízo comum e não para o GCRIM. Tudo bem? É só ver a pena da calúnia. Se vai ultrapassar realmente. Imputação caluniosa não. Calúnia, de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a pena máxima, 2 anos. E, em se tratando do artigo 236, salvo engano, é 2 anos também. No artigo 236, 6 meses a 2 anos. E daí daria os 4 anos aqui no limite. Tá? Nós iríamos aqui para uma situação de instauração de inquérito policial. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, nós temos que angariar elementos, tá? E angariar elementos para você poder ofertar uma queixa. Essa queixa, como nós estamos mencionando, tanto da calúnia, tanto com relação ao artigo 236, ela tem um prazo decadencial. Veja-se que o caso trouxe algumas facilidades para nós, portanto. Primeira facilidade, a calúnia aconteceu no dia 3/3, ou seja, se toda e qualquer acusação precisa de autoria e materialidade, houve aqui imputação falsa de crime, sabendo ser inocente. Então tem a materialidade. Se eu conheço a autoria? Conheço. Eu sei que é o Donald Duck, que falou para o Mike Mose e chegou ao conhecimento dela. Quando chega ao conhecimento dela, aí eu sei da autoria. Então eu contaria o prazo decadencial de 6 meses a partir desse momento. Então, dia 3/3, veja-se, o trânsito julgado foi ontem, no dia 2, perdão, no dia 3 começou a correr os 2 prazos decadenciais, tá? Olha a situação aqui como ela se torna pertinente. Então, no dia 3 começou a correr. Ela veio conversar com nós no dia 18. Cadê? Aqui, ó, no dia 18 de março. Ou seja, ontem, logo correu ali 15 dias, e desses 15 dias, faltaria um determinado prazo para nós apresentarmos ali, no caso, esse nosso pedido de investigação. Tá? Que investigação seria essa? No caso de hoje, como nós vamos mostrar na peça, é o inquérito policial em razão da soma daquelas nossas 2 penas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, o nosso caso, a análise jurídica e a análise da consequência dentro do âmbito estatal, nós já pontuamos. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora em relação ao caso da gravação e vou abrir o próximo para nós fazermos uma estruturação da peça do como tem que ser. Tudo bem? Então, só encerrando essa gravação.